Sinta uma bênção. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Essa paz que o mundo não conhece e que nós encontramos na pessoa bendita do Senhor Jesus. Eu gostaria que você estivesse colocando em pé mais um pouquinho para nós orarmos e lermos a palavra que o Senhor já ministrou no meu coração. E eu agradeço a Deus pela oportunidade que Ele me dá, pela confiança que o meu pastor teve em mim, em estar aqui, porque não é fácil, é muito sério, mas tudo é para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, em concordância com as minhas irmãs, Pai, porque tudo que é ligado aqui é ligado no céu. Ó Deus, eu quero, Senhor, te agradecer, tão somente te agradecer, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui neste lugar. É o melhor lugar, aos teus pés, aprendendo de ti, meu Jesus. Pai, venha falar conosco nesta noite. Eis-me aqui, Senhor, como um canal da tua palavra, Pai. Ó Deus, que a tua vontade se cumpra, que a tua vontade, Senhor, ó Deus, seja nas nossas vidas nesta noite. Em nome de Jesus eu te agradeço, Pai. Eu só quero te agradecer. Em nome de Jesus, abençoa os meus irmãos, Pai. Ó Deus, que eles possam receber a tua palavra, que é vida, a tua palavra, que é verdade, que liberta, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, ainda em pé, eu gostaria que você estivesse abrindo a palavra de Deus em 1 Samuel. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Samuel capítulo 1. Nós vamos aprender um pouquinho com Ana, mulher de fé, mulher perseverante. Amém? Glória a Deus. Vamos ler então 1 Samuel, do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 8. Houve um homem de Ramataim Zofim, obrigado, irmão, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeruão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. E este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Ali os sacerdotes, Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofani e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava a Ana. Porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Grave isso: o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E a sua competidora excessivamente a irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Glória a Deus.
Podeis assentar, irmãos. O Senhor tem falado ao meu coração a respeito dessa palavra, a respeito dessa mulher, e tem confortado o meu coração, porque eu aprendi, eu pedi para o Senhor: Senhor, eu quero ser referencial de perseverança. E Ana foi um referencial de perseverança. Ana, o nome dela quer dizer graça ou favor. Era uma das esposas de Eucana, um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim. E sua história desenvolve-se nos capítulos 1 e 2 de 1 Samuel. Ana, exemplo de fé e perseverança. Ana viveu em Israel no período dos juízes. Mulher temente ao Senhor, dedicada, não tinha filhos, o que era uma vergonha em Israel. Ela foi exemplo de devoção, sacrifício, comprometimento com o Senhor. Ana era a esposa preferida de Eucana. Talvez fosse a primeira mulher, e por ser estéril, o costume permitia que seu marido tivesse outra que lhe desse descendentes. No caso, foi Penina. Em sua peregrinação anual a Siló, para adorar ao Senhor, Penina sempre a provocava e a irritava. Queridos, você já imaginou? Pensa um pouquinho, você conviver com uma pessoa dentro da sua casa, te irritando dia e noite, zombando. Eu fico pensando quando Penina estava grávida, sabe assim, já gordinha, né? Passava perto de Ana e ficava lá assim, exibindo a barriguinha dela, rindo, e Ana ali, aguentando, porque era desonroso para uma mulher não ter filhos. Eucana amava muito, mas ela queria ter um filho, e Deus lhe tinha cerrado a madre. Então, eu fico pensando, muitas vezes Deus permite na nossa vida para nos ensinar a perseverar, e nós não entendemos. E ali Ana era irritada, sofria muito. Ana se encontrava numa situação muito triste, em profunda angústia de alma. Irmãos, profunda angústia de alma é uma depressão em estado bem avançado. E Ana sofria isso. A vergonha era o manto que a cobria. Cansada de chorar, perdia o apetite. Ana não comia, Ana só chorava, não comia, sofrendo aquela afronta todos os dias. Diante das afrontas infligidas por sua rival, seu marido demonstrava sem reservas o seu amor, mas nada preenchia o vazio de sua alma. Mesmo que Eucana amasse, mesmo que Eucana tratasse ela com carinho, né? Mulher gosta de carinho, mas nada preenchia o vazio da alma daquela mulher, porque ela queria um filho. Diante do sofrimento repetido e prolongado, houve um dia em que Ana tomou algumas atitudes que trouxeram a vitória definitiva para a sua vida. Irmãos, há momentos que nós precisamos orar. Eu gosto muito de orar, viu? Mas tem horas, tem momento que você tem que tomar atitude. O nosso pastor pregou numa quarta-feira aqui, eu gosto de anotar por isso, dia 16/10. O que vai determinar
a bênção em nossa vida é a mudança de atitude. E Ele nos ensinou. E o que determina é a atitude. Moisés, quando chegou lá diante do Mar Vermelho, aquele povo olhava para frente a água, olhava para trás o inimigo, um exército vindo. E aí o que fazer? Orar? Eles iam morrer. E o que Deus falou? Diga ao povo que marche, coragem, pisa. Então, irmãos, nós precisamos tomar atitude. Levantou-se Ana, agora é comigo, e foi ter um momento a sós com Deus. Ela entendera que somente o Senhor removeria o seu próprio, aquela tristeza, aquela angústia. Levantar-se em meio às zombarias, afrontas, ao abatimento, é o primeiro passo para se obter vitória, irmãos. É nos levantar e tomar atitude em meio à zombaria, às afrontas. Eu não sei qual o problema que você está enfrentando, mas o Deus que tem os olhos sobre toda a terra, como diz a sua palavra, Ele sabe. E nós precisamos ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Fé. Pequenininha assim, né? Fé. A amargura que sentia no íntimo transformou-se em uma vertente de lágrimas. Em profunda contrição de espírito, nem se ouvia sua voz, apenas se notava o balbuciar dos lábios, retratando a fala do coração. Esse momento eu já tive várias vezes, sabe, de não sair nada, de não conseguir orar, de não conseguir expressar nenhuma palavra, de só chorar. Senhor, eu não dou conta, eu não sei mais o que fazer. Se eu for para fora vai ser pior, se eu largar vai ser pior. Não, Senhor, eu tenho que confiar. A tua palavra diz, e hoje foi dito aqui um versículo, uma promessa que está sobre a nossa vida, uma promessa que está: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. A promessa está sobre mim e eu não vou desistir. Deus não tem prazer naqueles que se recuam. E hoje o Senhor quer nos derramar uma unção de perseverança, de firmeza, de obediência. Ana fez um voto ao Senhor que custava a realização do seu sonho. O filho que Deus fizesse romper a sua madre, ela o daria ao Senhor. Ao consagrá-lo, abria mão do privilégio de criar esse filho tão desejado. Irmãos, Ana desejava tanto, queria tanto esse filho, sabe? Não sei, talvez passasse assim: não, eu vou ter esse filho, e a menina vai ver esse filho. Mas não, irmãos, ela consagrou a Deus, ela entregou a Deus. E ao orar, Ana demonstrou alguns conteúdos importantes que eu quero passar para você, o que Deus falou ao meu coração. Ana fez com perseverança, não desistindo. Ela perseverou, não levantou enquanto não alcançou a bênção. Ela foi lá no templo, ela ficou lá e foi orar, chorando, sem comer. Hoje seria uma depressão, mas Ana confiou e perseverou em oração. Ela fez também, segundo, com profunda contrição, sem alardes. Como eu aprendo aqui, irmãos?
Esse negócio de ficar contando tudo para os outros, nós precisamos ter cuidado. Ana, eu vejo assim, ó, Ana se relacionava com Eucana, lógico que se relacionava, porque ela sabia que não engravidava. Mas ela não ficava falando para um, para outro. Eu vou ligar, sabe? Eu vou ligar, vou pedir oração para aquela irmãzinha lá. Aí conta o problema, estou ligando só para você orar. Irmãos, Deus mostrou para você, você que tem que orar. É para você orar. Então, sem alardes. Quando Deus está aí, preparando a bênção, vamos ficar quietinhos, orando. Se precisar de alguma orientação, como eu precisei essa semana, de falar com alguém, de abrir meu coração, procure a pessoa certa. Ore a Deus, peça, Senhor, me mostre uma pessoa que tem uma experiência dentro disso que eu estou passando, seja uma pessoa de Deus. O nosso pastor, ele tem a vocação de nos transmitir conhecimento da palavra, Deus. Ele só vai te orientar dentro da palavra. Então Ana fez sem alarde, só ela e Deus. Com objetividade, especificou que queria um filho varão, a prova da sua restauração completa. Nós temos que especificar a nossa oração, viu? Deus sabe. Deus sabia que o cego queria ver. Jesus perguntou o que ele queria. Eu quero ver. Então vê. Não é? Ana especificou. Ela fez com entrega, sem reservas. Irmãos, nós não podemos ter reservas com Deus. Sabe? O nosso coração não tem que ter aquele quartinho de despejo cheio de bagunça que ninguém pode entrar. Está tudo limpinho, sem reservas. Eu me lembro assim, sabe? Quando eu me batizei, foi dia 10 de novembro de 85. Meu Mateus, todo que conhece, hoje ele tem 28. Ele tinha 2 meses. E eu me batizei. E naquele domingo que eu me batizei, numa chácara, num rio bem gostoso, eu fui para a igreja à noite apresentar meus filhos. Eu era nova convertida, eu não tinha conhecimento nenhum da palavra de Deus, mas eu queria restaurar meu casamento, eu queria criar meus filhos na igreja. E eu consagrei os meus filhos ali, eu e meus 3 filhos, a Juliana, o Júlio e o Mateus. E eu me lembro do meu pastor Abel Amaral Camargo, que hoje já partiu. Mas eu lembro que ele levantou, Mateus, uma igreja lotada, cheia, e apresentou a Deus, consagrando a Deus. E eu não abro mão da alma dos meus filhos, porque foram consagrados a Deus. Amém. E eu, dali para cá, o Senhor só me abençoou, me sustentou. Não voltei atrás, estou aqui hoje porque Deus é na minha vida e na minha casa. Vamos em frente. O sumo sacerdote Eli teve sua atenção despertada pela postura de Ana, que movia os lábios sem pronunciar palavras. Por isso acusou de estar embriagada. Sabe, irmãos, ela estava orando lá. E o sacerdote achou que ela estava embriagada, por causa da atitude, o jeito dela. Mas Ana defendeu-se com tal integridade, ela não ficou quieta não, que o sacerdote mudou instantaneamente a sua maldição e bênção e a despediu em paz, desejando que o Senhor atendesse sua petição. Isso você vai ver lá em 1 Samuel 1:17.
A sua humilhação convenceu o sacerdote e moveu o coração de Deus. Olha que coisa linda, irmãos, né? Lucas 18:14 diz que aqueles que se humilham serão exaltados. A vitória de Ana, as palavras de Eli caíram como bálsamo. Agora nós vamos já falar da vitória de Ana. Caíram como bálsamo sobre o seu coração. Com as forças renovadas para retomar o seu caminho, sua depressão acabou e a alegria voltou ao seu rosto. Irmãos, eu quero dar um testemunho aqui. Eu, há quase um ano atrás, comecinho desse ano, por causa de algumas coisas que me aconteceram, eu tive um problema sério, sabe? De pânico, de depressão, sei lá eu o quê, porque eu não sabia nada disso. Eu não sabia o que eu tinha. Eu sei que a minha pressão arterial subia. Eu fiquei assim de um jeito que toda noite meus filhos corriam comigo para o pronto-socorro. Eu vinha na igreja, teve até um dia que o pastor Everaldo, né, ficou comigo ali na cozinha orando. Os pensamentos, não é horrível, é horrível. Você não tem coordenação dos seus pensamentos. Começa a te dar um arrepio, um negócio esquisito. E a minha pressão subia muito, 22/12. E sempre que eu acordava 3 horas da manhã, assim, eu já acordava com ela alta. Então os meninos corriam comigo para o pronto-socorro. E isso eu fiquei uns 4 meses assim. É muito ruim. Aí eu passei no cardiologista, né? Fiz todos os exames. Meus filhos me levaram, porque Deus é maravilhoso comigo. Ele não teve que contar nada para mim. E eu pedia para o pastor orar, e eu falava com a Rose, e aquele negócio, aquela sensação horrível. Aí um dia que eu cheguei no cardiologista, ele falou que eu estava com alto risco de infarto, me medicou, mas me encaminhou para um psiquiatra. Sabe o que eu fiz? Eu vim correndo aqui na igreja. Graças a Deus que era uma terça-feira, o pastor Elias estava aqui com a Rose. E eu vim aqui, saí lá do hospital e vim para cá. Conversei com o pastor Elias, ele me orientou. Eu não fui no psiquiatra. Eu não precisei. Deus orientou lá os cardiologistas lá, me medicaram, e eu fui orando, me repreendendo e perseverando, e para a honra e glória do Senhor Jesus, eu já tive alta lá do hospital, e estou aqui. Eu queria dizer que é muito ruim essa sensação. E Ana voltou a alegria no seu rosto. Passado algum tempo, foi recompensada em sua esperança. O tempo de cantar chegou, tempo de festa, de alegria, de esperanças renovadas, de satisfação. O filho estava no ventre. Completou sua gestação e nasceu finalmente. Ana contemplou a queda da sua maldição e o fim da sua vergonha. Foi perseverante. Irmãos, a Bíblia diz em Salmo 30, versículo 5, que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E hoje é o dia da alegria. Deus não nos trouxe aqui para sairmos de mãos vazias. Ele é fiel. Quando chegou o tempo de cumprir o seu voto, Ana entregou o menino ao sumo sacerdote, mas continuou cuidando de Samuel anualmente. Toda vez que subia a sacrificar, ele abençoava Ana e seu marido. Tal bênção refletiu na vida de Ana pela geração de mais 3 filhos e 2 filhas. Olha que maravilha, irmãos. Ela entregou o filho que ela desejou tanto, e Deus a abençoou com mais 3 filhos e 2 filhas. Glória a Deus, porque Deus é fiel. Ana precisava de um filho, Deus precisava de um servo. O voto de Ana supria a necessidade
necessidade de Deus, que precisava de um juiz reto e temente que assumisse o lugar de Eli. Ana não ficou preocupada porque os filhos de Eli eram da pesada, né? Se fosse hoje, né? Não, porque meu filho agora vai se contaminar lá. Não, Ana confiou em Deus. Os filhos de Eli eram rebeldes, mas Ana sabia que Deus cuidaria e confiou plenamente em Deus. Precisava de um juiz reto e temente que assumisse o lugar de Eli. Samuel pôs fim à história trágica e crítica do tempo dos juízes e iniciou a história da monarquia em Israel. O fim do opróbrio de Ana representou também o fim do opróbrio de Israel. Glória a Deus. Consagrar um filho ao Senhor é a melhor entrega que se pode fazer. Ana era extraordinária em sua integridade, fé e compromisso com Deus. Manteve o seu voto a um grande custo pessoal, como sacrifício de gratidão a Deus. Ela recebeu uma profunda transformação. A angústia virou alegria, os olhos voltaram a brilhar, voltaram à disposição, o apetite, melhorou muito o relacionamento conjugal. Por quê, irmãos? Porque Ana foi perseverante. Porque Ana confiou em Deus como prova da sua gratidão. Ana entoou um cântico reveladamente messiânico, de natureza íntima, que retrata a sua vitória e o livramento do inimigo que a maltratava, com grande ênfase na soberania de Deus e ao seu poder eterno. O cântico revela que Ana aprendeu que Deus dá a vida, é um Deus de surpresas e Ele te surpreende hoje. É um Deus protetor que está te protegendo, que está nos protegendo, que guarda os seus. Enquanto nós estamos aqui, tudo que é seu está sendo guardado pelo Senhor, mesmo durante os anos de espera. A palavra de Deus diz lá em Salmo 27:14: espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera no Senhor. Se você está orando, está achando que está demorando tanto, ou até já desistiu, eu não sei, irmãos, mas eu quero dizer para você: não desista dos teus sonhos. Ana confiou em Deus. Ela não se preocupou se Samuel seria contaminado ou não, porque ela sabia que Deus estava guardando. Ela sabia que Deus o protegia. E isso nos ensina a não olhar para as circunstâncias e sim para Jesus. Uma vez eu estava com tanto problema na minha casa, eu tinha feito uma cirurgia, eu já tinha reconciliado com meu marido, né? Nós ficamos, para quem não sabe, nós ficamos 10 anos separados, quitados mesmo, legalmente. Mas quando eu me converti, Deus trouxe meu marido de volta para minha casa, assumiu minha família, meus filhos, nossos filhos. E eu estava um dia lá operada, né? Tinha feito uma esterectomia, foi preciso, porque tinha mioma e muita hemorragia. Eu estava muito triste porque o meu marido, ele não conhecia Jesus e eu, né, tomei uma posição diante de eu ter me convertido, de batalhar por ele, e ele me deixou e viajou, nem sei para onde. Eu estava muito mal, com muita dor, e chegou um pastor na minha casa. Eu pedi para Deus: Senhor, manda alguém aqui falar comigo, está doendo tanto. E um pastor bateu em casa e eu atendi. E eu me lembro como se fosse hoje. Ele sentou assim comigo numa mesa, porque eu não tinha nada em casa, e conversando comigo. E aí ele só falou para mim assim: alguém comprou essa briga? Falei: eu. Mas ai, pastor, está tão difícil. Ele falou: irmã,
Não olhe para a circunstância, olhe para Jesus. Não olhe para a circunstância. Aquilo marcou em mim. Deus é fiel. Saiba que enquanto estamos aqui, Deus está cuidando dos nossos. Ele não mudou. Meu marido está aqui hoje comigo. Foram anos de oração, de luta, mas hoje ele está aqui, ouvindo o que Deus colocou no meu coração. E eu louvo a Deus, viu bem, pela tua vida. Agradeço a Deus pela tua vida. E eu sei que eu tenho crido que Deus é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Amém, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Samuel, irmãos, continuou juiz todos os dias da sua vida, e foi ele que ungiu Davi a rei. Olha que maravilha. Ai, se aquela mãe tivesse desistido, né? Ele, Davi, um rei, e foi Samuel que o ungiu. Deus tem propósitos em tudo, irmãos. Creia, todas as lutas são para levarmos a patamares maiores. Ninguém pode impedir essa vitória chegar até você. Por quê? Operando Deus, quem poderá impedir? Ninguém, irmãos. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, o amor. E eu creio, irmãos. Eu creio, em nome de Jesus, eu creio. Eu gostaria de estar chamando o Cauê, que vai ministrar um louvor. Eu gostaria que você ficasse assim, em oração, meditando na letra deste louvor. Deus é fiel. E aquilo que você acha que não tem mais jeito, mas era tão bom, estava servindo a Deus, estava tocando, não estava, ia na igreja, pregou, não tem mais jeito, saiu, afastou, está nas drogas. Não, Deus é fiel. E nós não podemos desistir, porque em tudo Deus tem um propósito. Em tudo Deus tem um propósito. E a palavra de Deus diz que nenhum dos propósitos do Senhor, lá em Jó, né, fala isso, serão frustrados. Paz a todos os irmãos. Ao contrário de Ana, este louvor que eu vou louvar agora está no Lucas 18:35. Ele também relata a história de um homem de fé. Mesmo ele não enxergando, sendo cego, ele tinha uma fé sobrenatural. Mesmo que algumas pessoas tentaram impedir ele de falar com Jesus, ele não se importou com a multidão que o impedia e foi em frente, né? Até que Deus pudesse ouvir. Ele usou a fé sobrenatural, né? Eu agradeço o convite, Isabel, por estar. A música é um pouco diferente de Ana, mas também relata uma história de perseverança, né? Todos nós temos que ter perseverança e fé sobrenatural.
numa cidade chamada Jericó, anunciar que Jesus ia passar. Havia um homem humilhado, desprezado e solitário, pois não tinha como ver a glória de Deus. Mas quando ouviu que por ali ia passar um homem que tudo podia resolver, então em seu coração despertou a esperança. Naquele instante Bartimeu clamou assim: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Naquele instante, tendo a multidão clamar, diziam eles não podem te ouvir. Não adianta, ele está longe, ele está longe, ele não vai te ouvir. Mas ele não se importou com a multidão, pois a bênção queria ele receber. Então Jesus mandou chamar esse homem que gritava. Naquele instante Bartimeu clamou assim: Jesus, filho de Davi, tens compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Jesus, entendendo aí, disse: vai, filho, a tua fé te curou, a tua fé te sarou. Deus por nós tudo executa. Eu te louvo, Senhor, pela oportunidade que o Senhor me dá. Paizinho querido, e quero interceder por essas famílias aqui representadas. Pai, eu te dou graças, ó Deus. Eu te clamo nesta hora, porque o Senhor diz para mim: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, grandes e ocultas que não sabem. Pai, eu não sei o que vai no coraçãozinho de cada um dos meus irmãos, mas o Senhor sabe. E eu estou aqui, Senhor, porque eu creio na tua palavra. E eu sei que o Senhor não vai despedir nenhum, Senhor, de mãos vazias.
porque a tua palavra é a verdade que nos liberta. Nós te amamos, nós te adoramos, Pai, nós te engrandecemos. Te agradeço pela palavra que o Senhor ministrou ao nosso coração. Ó Deus, seja derramado sobre cada um unção de perseverança, unção de fé, de alegria, de paz, e tudo aquilo que estiver estéril, Pai, tenha vida, 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 vida em abundância. Eu declaro meu amor por ti, confio no Senhor, Pai, em nome de Jesus.